Você está na TV Camuazo. TV Camuazo. Inscreva-se no canal. Cotabonga Quenda. Cotabonga, vamos falar um pouco sobre a África, o continente africano. Como é que é visto a África lá fora? O africano sabe muito sobre a Europa, mas o contrário não é verdadeiro. Eu aqui também na América também sinto isso. Quando nos fazem aquelas perguntas, quando se deparam com um africano. Vocês na África dormem na árvore? O vosso animal de estimação é leão. Na África tem prédio. Quando nós nos apresentamos como angolanos, eles perguntam: Angola fica em Portugal, não fica? E muitos que ainda pensam que a África é um país. São perguntas que às vezes deixam-nos estarrecidos. Mas por que isso acontece? Por que nós conhecemos muito sobre os outros e os outros mal sabem sobre nós? Será que a culpa está em nós, que não sabemos divulgar bem? É a mídia, às vezes, que não mostra a concreta realidade africana, angolana? Não, a culpa é sempre do provocador, que ao mesmo tempo se manifesta como um indivíduo atrasado, com falta de conhecimentos, mas não tem falta de conhecimento. Isso é abuso. São os tais abusos e os tais atrevimentos e os tais complexos de superioridade, mas de superior não tem nada, e por conseguinte habituados ao colonialismo e ao neocolonialismo, ao roubo sistemático das coisas africanas, ao menosprezo de uma raça que tem identidade própria. E é uma pena que assim acontece, porque assim não há igualdade no rapport entre os homens. Há uma falha tremenda e a culpa não é nossa, a culpa não é dos africanos. Porque existe neocolonialismo ainda nos nossos dias. Há países que são submissos, países africanos, claro, que são dependentes de países europeus, nomeadamente a França. E, por conseguinte, isso impede que haja evolução em todo o sentido da palavra nos países africanos. Ok. Nos países africanos, o dinheiro é feito pela França. A França é que faz o dinheiro, mas a França é que vem buscar toda a matéria-prima desse mesmo país e dá uma ninharia, como vocês dizem aí, um chiquinho, né? Aos povos autóctones africanos. Agora, isso não pode continuar a ser assim. Outro dia, o presidente russo, o Putin, disse uma coisa incrível que fez mexer com todo mundo. Ele diz que há muita gente que não tem consciência que a Europa está em decadência, a cair, né? E é a África que vai sustentar ainda tudo isso com as suas reservas do solo e do subsolo. Isto muita gente ficou apavorada a olharem uns para os outros, mas é uma grande verdade. E por essa razão é que o solo africano continua a ser procurado e os governos africanos continuam a ser dirigidos pelos europeus, mesmo à distância, e os europeus estão em grande maioria na África para manterem os monopólios, né, das grandes empresas, não é verdade? E da massa, do cumbu, do dinheiro, o que faz rolar cabeças, infelizmente. Nós estamos numa situação bastante crítica, efetivamente, porque não tivemos a possibilidade de uma evolução consequente e para os nossos povos, a valorização. E isso traz-nos um problema imenso, porque é um futuro com uma interrogação muitíssimo grande. Porque já vários homens se impuseram, né? Não posso citar os nomes deles, porque são muitos, e foram simplesmente assassinados. O que é triste, quando essas pessoas que os assassinam consideram-se civilizados, né? Consideram-se os tais doutores, os engenheiros, os advogados, né? Os cientistas, mas só fazem tudo para exterminarem a raça negra através de vacinas, né? Através de outros produtos alimentares que envenenam. Isso é grave, o que estou a dizer agora, porque ficamos com a impressão de que o preto tem defeito e, como tal, ele tem defeito por ser preto. Isso é de facto, quer dizer, muito mau da pessoa que pratica esse tipo de ação, quer dizer, continuando com a esfera esclavagista de ontem,
para o neocolonialismo de hoje. É triste. É triste para os nossos filhos, para os nossos netos, é triste para a mulher africana, que é bela, continua bela, na verdade. É triste para a nossa sociocultura, para a nossa filosofia de vida, que não temos que imitar ninguém, porque nós temos cultura própria. Essa que é a grande diferença. E depois os nossos noticiários não noticiam a Europa. Tem coisa que passa na Europa tão negativa quanto aquela que passa em África, mas não são noticiários derivados do complexo que ainda temos. Mas quando se trata de África, já é o contrário, não? Passam só... Dizem tudo e mais alguma coisa e até acrescentam um ponto, né? O que é bastante triste. E nós, aí está o preconceito, né, que o Cota falava antes, né, da discriminação. Então, por que se a Europa também tem níveis de pobrezas e precariedades, não vão mostrar quando a África, aí sim vão dar destaque àquilo que não é bom? Sendo que também temos coisas boas, como o Cota mesmo referenciou. Claro. Mas o europeu ou o americano também não tem lições a dar ao africano. Não tem lições. Fizeram a Primeira Guerra Mundial, fizeram a Segunda Guerra Mundial. O Hitler não foi preto, o Hitler era branco, alemão. Trucidaram várias gente, fizeram a escravatura, que é a coisa mais horrível que aconteceu no planeta Terra. E conseguir a violência doméstica. Há países europeus onde o número de mortes de senhoras na violência doméstica ultrapassa, por exemplo, os países africanos. Eram aí. Mas isso não era tratado cotidianamente nos noticiários africanos. E devia, porque eles vêm com uma de imagem de marca, que somos os maiores, somos civilizados, somos não sei o quê. Não sei o quê. A própria depressão, a depressão... E agora então, claro, eu não desejo mal a ninguém, mas quer dizer, os cientistas tinham por obrigação de contarem melhor a história do que se está a passar com o coronavírus. O Covid-19 aí tem história no meio. Foi em laboratório? Não foi. O que é que se passa? Então, quem é que se distraiu com isso? Então, a ciência, que já foi à Lua, se é que foi, enfim. Então, não sabe explicar essas pandemias da atualidade e depois estamos resumidos assim, quer dizer, toda a gente, cada um na sua casa fechada, não pode sair, não pode não sei o quê. Eu acho que é um bocado de história mal contada, não é isso, mas os cientistas que se expliquem, faz favor, tenham a hombridade de dizerem as coisas para que a gente entenda. Tomam as pessoas por parvos e lá vão morrendo, morre aqui, morre lá, e não dão a satisfação que era devido dar, porque a indústria farmacêutica, que é um grande monopólio de dinheiro, na verdade, faz com que, inclusive, as nossas plantas medicinais, com as quais a gente se cura de várias doenças e várias epidemias no passado recente, funcionem. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, proibiu Madagascar, que tem um tônico que está a resolver o problema. Não, eu preciso combater. Não, o que me estranha a mim, e aliás, que me repugna e de que maneira, é o facto da gente saber que há outras estruturas, outras medicinas, outro tipo de pessoas, outro tipo de culturas, e o Ocidente vem numa de que ninguém pode ser de outra forma senão aquilo o que foi dito desde o tempo da colonização. Isso é uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira. Não, peraí, não é nada disso. Nós já tínhamos religião, nós já tínhamos manifestações de todos os níveis. Acabaram com tudo isso. Nós tínhamos uma história bonita antes da... Porque agora põe essa questão. Antes da colonização holandesa ou portuguesa, como é que nós éramos? Esta questão estão agora os miúdos a pôr. Estão-se a dar conta que afinal tínhamos reis, que afinal tínhamos grandes governadores que negociavam com os portugueses, na altura, né? Com os holandeses, efetivamente, que haviam trocas recíprocas de coisas, enfim, de necessidade, de primeira necessidade. Afinal, nós estávamos evoluídos e no bom caminho para progredir. E hoje não temos grandes problemas, como passamos a ter com a presença dos estrangeiros que chegaram e impuseram um ritmo de vida que não se coaduna com o nosso espírito, com a nossa mentalidade. E daí ficamos nessa sempre dizer que, não, esse é o continente africano, não há nada de chegar, tudo mentiras, as mentiras que foram contadas,
uma mentira contada muitas vezes passa por ser verdade. Tem visto, na tua opinião, a atuação dos organismos internacionais na realidade africana? Se sim, que avanço tem feito? Quer dizer, organismos africanos não têm tido grandes avanços na medida em que estamos todos subjugados às organizações estrangeiras, na verdade. É Que verdade. vêm com uma capa, né? E depois, quando a gente vai ver, o resultado era outro. Eram os dinheiros que lhes interessa, né? E muitas das vezes vêm com aquela de ajudas. Essas ajudas é que me fazem rir, não há ajuda nenhuma. É tudo simulação, na verdade. Porque quando querem ter um pé lá no terreno. E tendo um pé no terreno, são os transmissores de várias coisas nocivas, na verdade, com as quais a gente fica mais pobre. Ficamos mais pobres, menos imaginativos em prol do nosso progresso, porque quem progride são sempre eles, na verdade, e nós não. E depois os chefes de Estado africano, normalmente, quer dizer, são as primeiras pessoas a serem contactadas e corrompidas, na verdade, para todos eles terem acesso ao que lhes interessa. E o que é que lhes interessa? O petróleo, o diamante, o ouro. Faz favor, todas essas coisas de que a gente sabe. E para conseguir, nós ficamos de mãos atadas, na verdade, porque é complicado. É muito complicado. Mas muita gente está a trabalhar nesse sentido, na verdade. Eu tenho a certeza que a juventude de hoje não é a juventude de ontem. Muito embora fossem desviados do caminho através das drogas nocivas, né? Muita droga nociva injetaram nessa juventude, né? Depois, quer dizer, tem o álcool também. O álcool também tem um papel preponderante no desmembrar das famílias e tudo mais. Quer dizer, tudo está aí à mercê de qualquer um para degenerar e para estar completamente aquém do seu contexto real, o que é bastante triste. Como é que a gente vai evoluir com pessoas que foram envenenadas? É muito complicado, difícil. Eu posso dizer, porque viajo bastante, e cada vez que eu encontro jovens, a gente enfim fala, há uns que têm a ilusão de que viajando para a Europa estão no céu. E quando se dão conta, não estão no céu, estão no inferno. Mas inferno mesmo, e foi tudo programado. Como que por azar, os africanos que vêm fazer os estudos universitários na Europa, ficam pela Europa, não voltam para os países de origem, normalmente. Então o que é que aconteceu? Então se ele sai, inclusive, com a bolsa de estudo dos governos, e depois fica no país onde ele foi estudar, casa já com uma outra pessoa, e porque também quando volta, porque também quando regressa a Cotabunga, muitas vezes não encontra aquilo que... Eu sei, mas isso já faz parte da tal clique dos indivíduos que são mais, dos indivíduos negros que são mais europeus que negros. Porque é aquela concubinagem que existe dos indivíduos que querem... sabe que no tempo da escravatura havia negro que vendia negro igual. Sim. Vamos ter a coragem de enfrentar isso. Hoje em dia, também há os negros assimilados à cultura dos outros e impõem isso como regra. Por exemplo, Angola. Não sei se houve os noticiários da TPA. Fala-se um português de Portugal. Desculpa lá. Aquele português batido de Portugal. Pronto. Mas não estão a informar o grosso populacional angolano que precisa de um noticiário terra-terra, com explicações válidas, na verdade, do ponto de vista, enfim, das aberturas de progresso. Pois Esse é. povo africano merece. No fundo falamos que somos independentes, mas estamos a depender ainda dessas coisas, né? de fora. Estamos, né? Estamos a depender de muita gente que não tem consideração por nós. Porque se houvesse um mínimo de consideração e de respeito, nós também éramos postos na linha. Por exemplo, nós tivemos situações em Angola em particular, mas em África em geral, Sim. que não devia ter acontecido. Não devia. Não devia ter acontecido. Aquelas guerras estéreis entre, digamos, tribos, que já não são tribos. Espera aí, então, no século XX aconteceram coisas incríveis que não tinham que acontecer. Quando vamos ver, por detrás estava sempre o dito ex-colono que forneceu os armamentos. Por detrás
estava sempre o entreguista, quer dizer, que complicou um, complicou o outro, os irmãos lutavam, porque ouviu daqui, ouviu dali. E o armamento, nós nem fabricamos uma agulha. Se não fabricamos uma agulha, como é que temos o material bélico o mais sofisticado? Como é que a gente pagou isso? É incrível. Portanto, alguém está a incentivar-nos por coisas nocivas para que a gente extermine. Estamos a exterminar. Isto é mau. A raça está a ser exterminada. Isso é que é mau. Muito mau mesmo. Agora temos que nos dar conta disso. Agora, como? Como? Quer dizer, mentalizar as massas, não é verdade? Porque o como teria que ser guerra, né? Mas já não pode ser guerra. Então, espera aí, então vamos fazer guerra e depois é como? Nós já fizemos, nós, angolanos, tivemos guerra. Uma guerra fratricida de que as partes se arrependem. Estão completamente arrependidos de terem feito a guerra que fizeram. Mas já é tarde, já foi feita. Já foi feita. É tarde demais. Depois tivemos um 27 de maio, que foi, quer dizer, a pior chacina que aconteceu na nossa terra. Nós, conosco, entre nós. Ai, duro de aceitar isso aí. Não corremos o risco de voltar a esses momentos. Sim, porque os nossos ditos amigos querem que isso aconteça. Querem que isso aconteça. O dia que aparecer um Estado, um governo, um país estrangeiro, que queira ser de facto nosso amigo, ele vai fazer tudo para que o seu amigo esteja bem. Para que o seu amigo não entre em guerras, em conflitos e tudo mais. Ele vai fazer negócio honesto. Sabe o que é negócio honesto? É aquele que eu te dou e você me dá. Agora eu te empresto, empresta mais dinheiro, porque ele fica condicionado. Quanto mais Angola se endivida, quer dizer, mais condicionamento tem em relação ao seu povo e à sua terra. Muito obrigado, Cotabonga Quenda. TV Camuazo. Inscreva-se. Compartilha, inscreva-se e clica no sino para ativar as notificações e receber os vídeos em primeira mão. TV Camuazo, inscreva-se já.